Quantos aqui ainda estão com fome e sede por Jesus? Amém. Cara, foi muito louco o que Deus fez em nosso meio durante esses 3 dias. Quando eu entrei aqui, eu vi vocês chapando e adorando Jesus, sem a banda, sem o culto ter começado, entre aspas. O Espírito Santo me abasteceu mais ainda com esperança e expectativa naquilo que Ele vai fazer nessa noite. Eu creio que foi visível, e eu acho que muitos aqui sentiram, mas hoje de manhã, eu senti muito forte, como se uma nuvem, eu compartilhei com vocês, uma nuvem com chama evangelística, com amor e compaixão pelos perdidos. Eu senti como se essa nuvem tivesse pousado sobre nós. Eu estava orando ali, depois da aula, eu fui aquecer minha voz e cuidar da minha voz, senão eu não ia conseguir falar aqui com vocês agora. E eu tive uma visão, e essa visão foi o seguinte: eu vi muitos fetos espirituais nascendo, na verdade muitos fetos nascendo, sendo gerados, e literalmente vindo ao mundo. E eu perguntei para o Espírito Santo o que isso significava, e ele me disse: eu estou levantando homens e mulheres nessa escola, para literalmente se tornarem pais e mães espirituais de uma geração. E eu creio muito forte que o Espírito Santo está colocando dentro de você amor e compaixão pelos perdidos. Espírito Santo, enche o seu filho ali agora em nome de Jesus. Você que está assim, eu oro agora no nome de Jesus para que você seja cheio de amor e compaixão pelos perdidos. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor honre a fome dele. Eu oro, Espírito Santo, para que ele venha marcar uma geração a partir dessa escola, a partir desses próximos dias, no nome de Jesus. Hoje talvez vocês irão ouvir a mensagem mais simples que vocês ouviram em toda a vida de vocês. E o motivo é simples. Nós estamos em dias onde muitas revelações são citadas em cima do púlpito. É muita coisa nova. Geração da informação rápida. Muitos livros, internet, fácil acesso à informação e ao conhecimento. Isso tudo é muito bom. Mas a gente não pode se esquecer daquilo que é simples e daquilo que é principal. Jesus, ele disse: ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se o nosso amor por Deus, se a nossa fome, a nossa devoção a Deus não tem nos levado a um nível profundo de amor e compaixão pelo próximo, essa nossa devoção, ela é falsa. Então eu compartilho isso com vocês porque eu creio que o Espírito Santo vai fazer grandes coisas entre nós nessa noite. Coloque suas expectativas nele, não em mim. Eu sou falho, eu não tenho nada para te oferecer, mas se você colocar suas expectativas no Senhor, você será surpreendido por Ele, não por mim. Amém? Pega a sua Bíblia e abra no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Provérbios 18, 1. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Quantos acharam? Digam amém. Provérbios 18, 1 diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse. Aquele que vive só busca o seu próprio interesse. Ele foca as suas orações, as suas preces e intercessões em seus próprios interesses terrenos, materiais, e assim se opõe à verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria se resume a você não buscar os seus próprios interesses principalmente, mas você buscar aquilo que toca os anseios do seu próximo. Agora vai lá para Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 1. Isaías capítulo 58, versículo 1. Isaías 58, 1 diz assim: grite a plenos pulmões, não se detenha,
erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste sábado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas e têm prazer em se aproximar de Deus. Versículo 3, dizendo, abre aspas, por que jejuamos? Por que nós jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Deus responde, acontece que, na boca de Isaías, acontece que, no dia em que jejuam, no dia em que adoram, no dia em que vocês me louvam, vocês cuidam, juntamente com o jejum, adoração, louvor, juntamente com as vossas devoções, vocês cuidam dos seus próprios interesses. E não somente isso, vocês oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam por horas e horas, são dias de devoção em jejum, apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como hoje, de nada adianta. Vocês jejuam, mas permanecem os mesmos. Os olhos não mudam para com o próximo. A devoção de vocês não faz com que vocês olhem de outra forma para os perdidos. O clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, inclina a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, como fez Mardoqueu em Ester 4? É isso que vocês chamam de jejum e de aceitável do Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Até aqui, eu creio firmemente que nós estamos vivendo nos últimos dias da terra. Quantos creem que nós estamos nos últimos dias da terra? E essa escola, ela tem total ligação com esse entendimento. No sermão escatológico de Jesus, em Mateus 24, do versículo 1 a 14, Jesus nos aponta sinais dos últimos dias. No versículo 13 ele diz que o amor de muitos iria se esfriar. Mas logo no versículo 14 ele diz, nos últimos dias o evangelho do reino de Deus será pregado a todos os povos, nações e tribos e etnias, e então virá o fim. É com base nessa passagem que a escola foi fundamentada e se fundamenta até hoje. E é por isso que tudo o que está acontecendo na escola está acontecendo. O motivo pelo qual tudo isso está acontecendo durante esses dias se resume a um fato. E qual é esse fato? Que nós estamos nos últimos dias da terra. Por muito tempo a igreja acreditou que os últimos dias seriam tenebrosos para a igreja. Mas a grande verdade é que os últimos dias serão gloriosos para nós. Não porque nós vamos conquistar aquilo que é material. Não, porque nós vamos como igreja nos preparar para o casamento como nunca a igreja se preparou antes. Jesus não volta enquanto a igreja, nós amadurecermos em conhecimento e principalmente em paixão por Jesus. Jesus não vai se casar com uma noiva que ainda não é apaixonada por Ele. E é por isso que durante esses dias Deus está derramando paixão em nós por Ele. E essa paixão tem resultado, ou pelo menos tem que resultar em uma coisa: amor e compaixão por aqueles que estão lá fora. E esse tempo, gente, que a gente está vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo, é muito oportuno para todos aqueles que têm fome e sede para marcar uma geração. E talvez vocês perguntem, João, por que esse tempo é muito oportuno? Porque nós estamos vivendo no meio de um caos e de uma desgraça acontecendo no mundo, que não se resume apenas à pandemia, mas o número de suicídios crescendo e o número de outras desgraças também crescendo. E o que isso tem a ver com o momento oportuno? É simples. Conforme os gritos de socorro vão subindo lá fora, Deus vai procurando aqui dentro pessoas, homens e mulheres, para levantar
para responder os gritos dessas pessoas que estão lá fora. Enquanto uma geração chora, Deus levanta aqui dentro uma outra geração com literalmente panos nas mãos para olharem para essas pessoas que estão sendo destruídas e literalmente a gente enxugar essas lágrimas. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito semelhante ao tempo que Lutero nasceu. É um tempo muito semelhante, se não igual, ao tempo que Calvino foi levantado. É um tempo muito semelhante ao tempo que Knox foi levantado por Deus. E eu não sei o que você sente com isso. Mas saber que nós nascemos em um tempo semelhante a um tempo onde Deus levantou os maiores homens e mulheres de Deus, cara, isso deve nos empolgar. Não porque Deus vai nos fazer grande, mas porque nós poderemos, mano, alcançar muita gente lá fora que ainda não conheceu a Jesus. No século XVIII, Deus levanta George Whitefield, talvez um dos homens mais equilibrados nas escrituras. Ele lia a Bíblia, ele orava, ele jejuava, ele clamava pela volta de Jesus. Ele tem um livro sobre isso, mas não somente isso. Ele era um homem que levantava todos os dias 5h45 da manhã para se colocar de joelhos e orar por uma coisa: Deus me dê alma se não morro. E quem foi esse homem? Esse homem foi um cara que, andando a cavalo, ganhou mais de 75 mil pessoas para Jesus. Ele foi um homem, o primeiro britânico a atravessar o oceano e pisar em solo americano e pregar o evangelho para os pretos que já viviam lá. Os primeiros negros americanos que se converteram com George Whitefield. Foi esse homem que fundou uma das melhores universidades do mundo, que é a Universidade de Stanford. E o que esse homem tinha de diferente de nós? Disponibilidade de coração. Eu queria dizer fome, mas se eu disser fome, eu dou a glória para ele. Se eu disser que o diferencial de George para nós foi a fome, eu digo e eu glorifico a vida de George. Mas como não existe honra e glória para o homem, eu digo, a única diferença dele para nós era o seu coração disponível. George, todos os dias ele dizia: Deus, se o Senhor for fazer algo aqui na Inglaterra, conte comigo. E por que George focava suas orações no próximo? Porque ele tinha contato com gente. Ele via o sofrimento dos londrinos durante a peste inglesa no século XVIII. De tanto ele ter contato com um grito de socorro de pessoas lá fora, ele não aguentou se conter. Ele se colocou diante do Senhor diariamente dizendo: Deus me dê a Inglaterra se não morro, Deus me dê a alma se não morro. Foi esse homem que com 62 anos de idade, 3 anos antes de morrer, com tuberculose, internado em Amsterdã, ele disse: se eu vou morrer daqui a alguns anos e eu permanecer aqui internado, não me garante mais anos de vida, eu prefiro morrer pregando. Ele pega o navio junto com os moravianos e ele cai na América novamente. Ele morre pregando o evangelho na Geórgia. São homens como esses que Deus quer levantar aqui hoje. E talvez você diz: João, mas eu não sou como George, eu não sei praticamente nada como ele sabia, eu não oro como ele, eu não tenho conhecimento como ele. Deus não precisa dos seus talentos para te levantar. Deus não precisa da sua ajuda para te levantar. A única coisa que Deus precisa é do seu coração disponível. Sabe por que você está aqui nessa escola? Você está aqui para aprender a evangelizar. Isso é o que está no seu coração. Isso é o que está no coração de Deus. Deus te trouxe aqui porque quer te levantar em meio a todo esse sofrimento lá fora, para te levantar como uma resposta para essas pessoas que estão gritando por socorro diante de tudo que está acontecendo. Anos antes da peste negra tomar a Europa, Deus já estava sacudindo a igreja. A igreja católica já estava percebendo algumas coisas erradas. Deus já tinha levantado no norte da Itália Savonarola. Deus já tinha levantado na Escócia Knox. Deus já tinha levantado na Inglaterra John Wycliffe e William Tyndale. Ele já tinha levantado alguns homens e já estava derramando sobre a igreja
um senso de arrependimento. A igreja já estava se arrependendo de tudo aquilo que ela estava vivendo e fazendo. Todo mundo estava empolgado. Mas de repente, a peste negra veio. O cenário é muito parecido com o cenário da nossa nação. Todo mundo aqui, talvez 95% no mínimo, em 2019 estava extremamente empolgado com aquilo que Deus estava fazendo no Brasil. Se você falar que não, você vai estar mentindo. Porque foi nítido com os nossos olhos o mover de Deus pelas igrejas e na nação. Desde 2002, Deus instituiu no Brasil casas de oração como nunca Ele tinha instituído antes. Em 2002 nós tínhamos 3 casas de oração no Brasil. Hoje nós temos 104 casas de oração em toda a nação. O que significa? Que de 2002 para cá Deus derramou um espírito de intercessão e um espírito de oração sobre a igreja. E por que Ele pegou a igreja e colocou a igreja para orar e interceder? Por aquilo que estava por vir. Todas as vezes que Deus vê algo grande por vir, quando eu digo algo grande por vir, quando Ele vê, eu estou dizendo que quando Ele vê que Ele mesmo vai realizar algo grande, nos anos posteriores, a primeira coisa que Deus faz é pegar esse povo, pegar o seu povo e colocar para orar e interceder. Por que Ele coloca o povo para orar e interceder? Porque oração e intercessão é o modo de preparo de Deus para as coisas que estão por vir. Então Deus te vê na Escola 2414 em 2021. E Ele vê as nações sendo tocadas por Ele através do Espírito Santo em você, anos posteriores. Qual a primeira coisa que Deus faz? Ele vem sobre você, te leva ao arrependimento e te leva a um nível mais profundo de oração e intercessão. Por que então Deus pegou a igreja brasileira e colocou a igreja brasileira para orar e interceder? Porque Ele iria realizar anos seguintes algo grandioso. 2015 nós não tínhamos nenhum movimento de rua no Brasil, com mais de 50 pessoas na praça. 2015 Deus encontra um jovem, usuário de drogas, 17 anos de idade, a ovelha negra da família, uma família conhecida como família Dias. Deus pega esse cara que odiava a igreja, não tinha nenhum conhecimento das escrituras, não conhecia nenhum versículo, a não ser João 3,16. Ele pega esse cara, ele encontra esse cara, ele encontra outros meninos também, meninas da mesma idade, em pontos diferentes de uma cidade no centro-oeste chamada Brasília. Mas antes disso ele procurou na igreja. Ele procurou seus filhos e filhas. Não encontrou, encontrou mulas. Esse menino de 17 anos era uma mula. Ele era uma mula igual em Números 22:30. Porque ele não queria se converter, ele não queria Deus, ele abominava as coisas de Deus, ele ignorava tudo aquilo que tocava em Deus. Ele pega esse cara, pega lá em Taguatinga, pega em Vicente Pires, pega uma menina no Riacho Fundo 2, pega uma menina em Águas Claras, pega esses caras. E a primeira coisa que ele fez com esse menino foi colocar um amor e compaixão pelos perdidos. Esse menino achou estranho, porque ele não conhecia Deus. Esse menino achou estranho, porque ele não amava as pessoas. Meses depois ele entendeu em uma praça de Brasília que aquele dia que o Espírito Santo tinha o encontrado, ele tinha o encontrado vislumbrando aquilo que estava por vir. De 2015 para cá nós temos hoje, eu não sei o número exato, mas nós temos no mínimo 50 movimentos de ruas espalhados em praças do Brasil inteiro. E o que essa galera está dizendo nas praças? Deus, me dê almas. Eu quero que pessoas te conheçam através do Espírito Santo em mim.
Eu quero que pessoas conheçam, eu quero que pessoas que ainda não se renderam aos seus pés se rendam através de mim. Pela primeira vez na história, um grupo cristão entrou em um festival de rave para pregar o Evangelho. Como nunca na história, nós tivemos conversão de almas em bares e boates. O Ian, o André e o Tony e o Samuel pagaram, mês retrasado, 4 prostitutas e levaram para comerem em uma hamburgueria de Águas Claras. E o que eles fizeram com essas prostitutas? Olharam nos seus olhos e disseram: vocês são amadas e puras, como uma flor no jardim de Jesus. Vocês são puras como crianças. Uma menina de 17 anos que se prostitui começou a chorar na frente do Samuel, na frente do Ian, na frente do André. Gente, quando isso aconteceu? E por que está acontecendo, João? Porque nós estamos nos últimos dias da terra. Os últimos dias mais se parecem com uma igreja gloriosa, apaixonada por Jesus, com amor e compaixão pelos perdidos, do que com o mundo destruído. Guerras sempre existiram, pestes sempre existiram. Igreja da volta de Jesus, nunca. Só no fim. A igreja do casamento, só no fim. Quer saber se Jesus está voltando ou não? Não olhe para aquilo que está acontecendo lá fora. Olhe para aquilo que está acontecendo aqui dentro. Porque o relógio de Deus é a igreja. Porque Ele se casará com a igreja e não com o mundo. Eis que D.A. Carson diz. Ele diz: quer saber se a volta está próxima? Veja o que está acontecendo dentro da igreja e não aquilo que está acontecendo lá fora. Se a igreja está amadurecendo, Jesus está voltando. E é por isso que eu creio que o fim está próximo. Porque as águas estão subindo aqui dentro. Então todo mundo estava empolgado. Quem o Senhor levantou aqui para as nações da terra? No nome de Jesus. Aí talvez você está aqui e você diz: sou viciado em pornô ainda, João. Muito interessante tudo que você diz. Quando eu olho para você, eu me sinto lixo. Me procura ainda nessa escola que eu te passo a lista dos pecados que eu ainda luto. Pecados que ninguém vê porque são do coração. Você acha que a gente que está ali em cima é mais crente que você, irmão? Não. Se eu disser que sim, já sou o pior. Porque eu sou orgulhoso por isso. É por isso que quando Deus vai levantar um cara para profetizar a vinda dele, Ele não levantou Moisés, não levantou Davi, Ele não levanta Elias, Ele não levanta Jeremias, Ele não levanta nenhum desses caras. Ele vai lá no pior, vai lá no fundo do salão ali da escola, a galera que já está dormindo, pescando, o cara que já está olhando o relógio, está pensando: cara, eu quero ir embora, eu quero dormir. O cara que estava lá no fundo pensando na comida, falou: vou pegar esse, porque quando olharem para ele não vão glorificá-lo, vão me glorificar. E aí chega Isaías capítulo 6, o povo está se corrompendo, o povo de Deus está em processo de corrupção, de depravação, e Deus já tinha um plano para enviar Jesus. Deus então levanta um homem, que era um homem de lábios impuros, o homem que só andava com gente de impuros lábios. Ele encontra um homem perdido, e ele diz: ei, você que me viu assentado sobre um alto e sublime trono, você sujo, que teve uma visão em meia escola, você que foi tocado em meia escola mesmo, ainda estando preso em pecados, você que viu a terra cheia de depravação, mas também cheia da minha glória, eu quero te levantar. Eu preciso de alguém para ir diante de mim. Eu preciso de alguém para levantar. Isaías está andando no meio da rua, e ele tem sua lista de pecados, e ele está pensando: cara, eu não sou crente, eu sou o último que Deus pode usar.
E ele escuta uma voz dizendo: a quem enviarei e quem irá de ir por nós? Em meio a uma desgraça acontecendo em Israel, a morte do rei Uzias tinha acontecido dias antes. Ele tinha morrido de lepra. Uma geração clamando por socorro e o povo de Deus corrompido. Lembra da primeira aula e da segunda? O povo de Deus só buscando os seus interesses. Deus olhou e falou: não vou levantar ninguém de dentro, vou pegar lá fora. E aí esse homem, Isaías, o homem de lábios impuros, o homem totalmente destruído, ele levanta a mão e ele diz: eu não tenho nada para te oferecer, mas se você precisar apenas de um coração disponível para começar algo aqui dentro de mim, eis-me aqui e envia-me a mim. Sabe por que ele disse isso? Que ele tinha contato com gente e amava o Senhor. Ele não conseguiu ver o povo de Israel se corrompendo. Ele não conseguiu, irmão. Ele viu a desgraça acontecendo e ele disse: se o Senhor precisar apenas de um coração disponível, eis-me aqui. É por isso que o pai da igreja cristã, com ele aconteceu a mesma coisa. Viciado em prostitutas, irmão. Um cara chamado Agostinho, pegado em Tunísia, na época Hipona, capital da Tunísia de hoje. Deus encontra esse cara se deitando com prostitutas. Ele diz: é você que eu quero usar. Agostinho disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente complica muito o cristianismo, irmãos. Viajei 5 anos pregando nas igrejas e percebi isso. Grandes cultos, grandes eventos, grandes pregações, falando de tudo menos do principal. Isaías 58, Isaías diz: vocês ficam dias sem comer, pulam, cantam, caem no chão e rodam, andam pelas esquinas dizendo que tem fome de mim, mas não param por nenhum pobre. Passar por um morador de rua é a mesma coisa de passar por uma barata. Que jejum é esse? Que devoção é essa, irmãos? E é isso que ele está dizendo: que devoção é essa? Que jejum é esse? Lê Bíblia, mas não cresce em amor pelos perdidos. E aí Isaías começa a dizer: está errado, está errado. É simples, entra no quarto, rua, devoção, rua. É isso. A gente inventa muito. E aí Deus disse: querem jejuar? Voltem a comer. Para com essas lambanças. O jejum que eu quero é que vocês cuidem dos órfãos, viúvas, pobres e necessitados. Isaías confronta ali um cara chamado Mardoqueu. Eu li o contexto histórico de Isaías 58. 3 anos antes, Mardoqueu se levantou e começou a se vestir de pano de saco de cinza. Se você estudar a história de Mardoqueu, você vai ver que ele era um homem corrupto. O tio de Esther acertou ali, mas se você estudar a história pelas óticas de Joséfo, corrupto. E foi um homem que se vestiu de pano de saco de cinza e jejuou. Quando Isaías cita no capítulo 58 do livro dele, ele lembra de Mardoqueu. E ele diz: que lambança é essa? Sabe o que vai acontecer a partir dessa escola? O Espírito Santo vai derramar no seu coração tanto amor e compaixão pelos perdidos, que você não vai conseguir mais, meu irmão, ficar parado enquanto uma geração morre sem conhecer Jesus. Não ignore o que o Espírito Santo está fazendo aí no seu coração. Se renda. Não lute com Deus.
Se renda, porque Ele quer te levantar. O que vai acontecer aqui agora? Deus vai te levantar, irmão. Você vai voltar para sua cidade. Você vai começar em casa. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. E se depender de mim, não vou para a eternidade sem você. Depende do Senhor, mas eu farei minha parte. Eu orarei por ti. O Espírito Santo hoje aqui, Ele vai entregar causas para vocês. Eu vejo Deus entregando moradores de ruas para uns. Eu vejo Deus entregando prostitutas para outros. Eu vejo Deus entregando nações para outros. Eu vejo Deus entregando escolas. Eu vejo Deus entregando faculdades. Eu vejo Deus entregando os ribeirinhos para alguns. Eu vejo Deus entregando o povo sertanejo para alguns. Se você está sentindo Deus te tocar, fique de pé no seu lugar nessa noite.